Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 4 de Miqueias. Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura. Hoje é um capítulo bem bonito. Eu invoco essa palavra para nós em nome de Jesus, para nossa nação, para nossa vida, para nossas casas, para nossa família. Deus, amém. Em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, apresentar as nossas vidas, as nossas casas, as nossas mentes, sabe, Deus, em nome de Jesus, te pedir, venha, cumpra em nós o Teu querer, o Teu realizar, as Tuas promessas, como eu comecei aqui declarando, sabe, Deus, eu oro para que na vida e na casa de cada um haja, Deus, essa palavra sendo viva, sabe, Paizinho, nós com esperança firmes, Deus, dessa renovação, dessa restauração, dessa redenção, que só o Senhor pode trazer às nossas casas, à nossa vida, à nossa nação e a todo o planeta Terra. Nós colocamos diante de Ti tudo em nós. Abre a nossa mente, os nossos ouvidos, que a nossa atenção seja Tua neste momento, em nome de Jesus. Amém? Bora. Vai dizer assim: no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes. Tem uma referência aqui que eu tô a fim de ler. Vamos ver. Aproveitar que a gente começou com o tempo. Então, tá lá em Isaías 2, dos versículos 2 a 4, que vai dizer assim: no futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos e ficará acima de todos os montes. Os povos de todas as nações irão correndo para lá e dirão assim: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém. Do Monte Sião ele fala com o seu povo. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Guarda aí. Então, lemos lá em Isaías, do capítulo 2, versículos 2 a 4. Aí continua aqui em Miqueias. Todas as nações irão correndo para lá e esses povos dirão: vamos subir o monte do Senhor, vamos ao templo do Deus de Israel. Ele nos ensinará o que devemos fazer e nós andaremos nos seus caminhos. Pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém, e do Monte Sião é do Monte Sião que ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes. Os povos transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas. Todos viverão seguros e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. As outras nações adoram e obedecem aos seus deuses, mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. O Senhor Deus diz: virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos e farei deles uma nação poderosa. Eu, Senhor, reinarei no Monte Sião e daquele tempo em diante, para sempre, eles serão novamente o meu povo. E Jerusalém, o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital do país, a cidade mais importante de Israel.
Jerusalém, por que é que você está chorando como uma mulher que está com dores de parto? Será que é porque você não tem rei e os seus conselheiros morreram? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz, pois os seus moradores vão sair e morar nos campos e depois irão até a Babilônia. Mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz: Jerusalém deve ser destruída e profanada. Mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando. Não sabe que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. O Senhor Deus diz: povo de Jerusalém, levante-se e ataque os inimigos. Eu darei a vocês a força de um touro com chifres de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles conquistaram pela força. Esse é o capítulo 4 de Miqueias. E o início dele eu não vou comentar, tendo em vista que a gente já viu ele lá em Isaías 2. Tem aqui nas lives também, a gente já comentou um pouquinho a respeito disso. E eu gostaria de falar a partir do versículo 6, que é essa segunda parte, onde Deus diz. E eu vou ler novamente para chamar a atenção da gente. Virá o dia em que eu reunirei aqueles que sofrem, todos os que eu castiguei, quando os expulsei da sua pátria. Trarei de volta dos países distantes todos os que estiverem vivos e farei deles uma nação poderosa. Eu, Senhor, reinarei no monte. Não, essa parte eu não vou ler. Calma que eu vou chegar lá. E Jerusalém é o lugar de onde eu, como pastor de ovelhas, olho e cuido do meu povo, voltará a ser a capital. Tá. E aí, então olha só. Primeiro, no versículo 9, então. Jerusalém, por que é que você está chorando com a mulher que está com dores de parto? Chore mesmo. Aqui no versículo 9 e o 10 ele vai falar, chora mesmo. Chora porque vai acontecer, né? Porque está acontecendo, aqui no caso ainda ia acontecer, vocês vão ser levados para a Babilônia, vocês vão, ser exilados do seu país. Ah, mas o que isso tem? Como assim, Marina? A gente nunca foi exilado do nosso país, mas como é que a gente pode colocar aqui na nossa, contextualizar para nós, sabe? Nossa nação, eu acho que ela tem chorado como uma nação prestes, né, com dores de parto, Quantas pessoas estão pedindo, clamando ao Senhor, para que Ele venha, para que Ele, faça aí algo novo, algo poderoso, algo, e às vezes, né, a maioria, a Ezenete, por exemplo, a pastora Ezenete, como essa mulher tem orado pelo Brasil, como tem pessoas se colocado nessa brecha, como tem pessoas trabalhando. Eu tenho um grupo, né, de pessoas missionárias que, eles são tão comprometidos com o reino de Deus, Nós aqui também. Às vezes as pessoas que estão, vendo na política, e estão se contorcendo em relação a isso e estão dispostas a fazer algo, ou enfim, tem gente de toda forma que tem chorado pela sua nação, que tem, falado, Deus, muda a sorte da nossa nação, nos ajuda, Cara, todo mundo tem um clamor, só quem tem um clamor é quem não está perto de Deus, né? E a gente tem falado aqui dia após dia sobre várias coisas, o Rio de Janeiro e, enfim, as enchentes, o tornado no sul, e as pessoas estão, Deus,
E aqui Deus fala para o povo de Israel, sabe? Jerusalém, torça-se de dor e grite como uma mulher que está dando à luz. Pois os seus moradores vão sair e morar nos campos e depois irão até a Babilônia. Sabe, existe dor de tudo quanto é jeito, e essa dor são dores que nem o Senhor falou, né? Dores de parto, como uma mulher que está prestes a dar à luz, como algo que está prestes a sair, a vir, algo novo, sabe? As guerras, os rumores de guerras, as coisas que acontecem, as tendências, a tecnologia, isso e aquilo, tudo muita coisa, a fim de preparar até mesmo a vinda do Senhor, sabe? A fim de preparar um ambiente onde Deus vai se manifestar. Sabe, muitas das vezes, quando você está em aflição, nos próximos dias, muito provavelmente não vai acontecer algo lindo, belo, bom, surpreendente. Às vezes pode até ser uma coisa pequena, às vezes pode ser uma coisa que mude o rumo da sua vida, às vezes você pode. Ontem eu estava tão chateada, tão estressada, sabe, e enfim, mas depois aconteceu uma coisa boa. Enfim, mas não cabe, não é sobre isso, não. Mas sabe, é isso. A gente às vezes precisa sentir essas dores de parto, para que algo novo venha, sabe? Para que a gente se atente e a gente comece a clamar e a puxar do céu e a querer essa justiça que só o Senhor pode fazer. E aí ele fala, mas o Senhor os salvará e os livrará do poder dos inimigos. Muitas nações, olha só essa parte, muitas nações se reuniram para atacar Jerusalém. Essa gente diz, Jerusalém deve ser destruída e profanada. Sabe, às vezes somos nós que estamos fazendo isso com os próprios filhos de Deus, mas vamos colocar aqui dos outros para nós, né? Quantas vezes nós, sabe, existem pessoas que estão buscando o nosso mal, o nosso pior, a nossa ruína, né? Às vezes até de forma indireta, essas pessoas nem nos conhecem e mesmo assim estão trabalhando, sabe, para que o povo de Deus caia, sabe, para que a palavra não continue, a mensagem, né, aquela pessoa que é honesta, que é correta, e ele sabe que não é, e ele está trabalhando para que isso, com inveja, né, com ciúmes. Então, é isso. E aí fala no versículo 12, mas eles não sabem o que o Senhor está pensando e planejando, não sabem que ele os reuniu para os castigar, como se ajuntam as espigas para pisá-las e separar o trigo da palha. Mas Deus diz, povo de Jerusalém, levante-se e ataque os inimigos. Eu darei a vocês a força de um touro com chifres de ferro e cascos de bronze. Vocês destruirão muitos povos e oferecerão a mim, o Senhor do mundo inteiro, as riquezas que eles construíram pela força. Então aqui, Deus não está falando, não, mas fica tranquilo que eu vou ajuntar vocês debaixo das minhas asas e vocês estarão seguros. Não, Deus está falando, vá para essa batalha e vá, porque eu estou te dando força para conquistar. Eu estou te dando uma graça, eu estou colocando em você cascos grossos, né? Cascos de bronze, para você prevalecer nessa batalha, nessa luta. E quando você fizer isso, quando você conquistar, porque você vai conquistar, sou eu quem estou falando, sou eu que estou determinando, sou eu que estou te
por trás de você. E a gente já viu muito que com muito pouco Deus destruiu exércitos e mais exércitos. E ele fala, quando você conquistar, porque você vai conquistar, você trará para mim as riquezas que esse povo conquistou pelas forças. Tudo aquilo que eles roubaram, vocês vão pegar de volta e vão oferecer a mim. E é isso. Meu tempo se acabou. É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau.